O Supremo Tribunal Federal negou o pedido de liberdade do ex-deputado Eduardo Cunha. Por maioria, o plenário manteve a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Os ministros não chegaram a analisar os elementos usados para determinar a prisão. A ação foi rejeitada por uma questão processual. Eduardo Cunha teve o mandato parlamentar cassado em setembro do ano passado e está preso desde outubro. Ele é acusado de receber propina de contratos da Petrobras. A defesa alegou que a prisão determinada pelo juiz Sérgio Moro da 13ª Vara Federal de Curitiba contrariou decisão do próprio STF, que afastou Eduardo Cunha do mandato de deputado. Para os advogados do ex-deputado, o STF não deveria ter decretado a prisão requerida pelo Procurador-Geral da República. Não se faz necessário atropelar a Constituição Federal e seus princípios básicos, suas garantias fundamentais, a duras penas conquistadas também pela população brasileira. É preciso, acima de tudo, respeitar as decisões desse colente Supremo Tribunal Federal. Não apenas isso, mas também respeitar o Supremo Tribunal Federal como instituição maior do Poder Judiciário brasileiro. Por maioria, os ministros mantiveram decisão do ministro Teori Zavascki, que em novembro já havia negado o pedido de liberdade. O ministro Edson Fachin, novo relator da Lava Jato, destacou que a reclamação não é um instrumento adequado, já que não houve violação à decisão da Corte, que não chegou a se manifestar sobre a necessidade da prisão. O recurso manejado é inapto a alterar a decisão vergastada. De fato, como bem destacado na decisão recorrida, ao julgar as ações cautelares 4.070 e 4.175, esse Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre os requisitos da prisão preventiva, o que impede a utilização da reclamação para suscitar violação da decisão desta Corte. Não se pode inferir atentado à decisão do Supremo. Quer dizer, na verdade, o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou sobre a decretação da preventiva, mas isso não significa dizer que, por fato ulterior e dentro da órbita da independência jurídica do juiz, ele não pudesse decretá-la. A reclamação foi corretamente rejeitada e, a forciori, o agravo do instrumento deve ser desprovido. Não me parece ser o caso de ter na decisão para a qual se pede um habeas corpus de ofício elementos suficientes, uma vez que está sob a jurisdição competente pela segunda análise, uma vez que já houve a prestação pelo Tribunal Regional Federal e, portanto, com as vendas de entendimento em contrário, eu nego provimento ao agravo. Ainda durante a sessão, por unanimidade, o plenário confirmou a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, entendendo que a aposentadoria compulsória não se aplica aos titulares de cartórios ainda não estatizados. O relator, ministro Gilmar Mendes, explicou que os cartórios começaram a ser estatizados após a Constituição de 1988. Então, aqueles que assumiram antes dessa data são privatizados e não recebem remuneração dos cofres públicos. Por isso, não se aplica a eles a aposentadoria compulsória, prevista para os servidores públicos. Como o caso teve repercussão geral reconhecida, o ministro leu a tese que deve ser aplicada por todos os tribunais do país ao analisarem casos semelhantes. Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, parágrafo 1º, 2 da Constituição Federal, aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. Se houvesse aposentadoria compulsória, mais rapidamente se poderia efetivar o artigo 31 do ADCT, que é tornar essas serventias públicas, como elas deveriam ser. Oficializadas. Oficializadas. Porém, também eu acho que, nessa hipótese, haveria um problema no tratamento previdenciário e da aposentadoria dado pela Constituição. De modo que, não se tratando de serventia em que os ocupantes titularizem cargo público ou sejam remunerados por cargos públicos, como diz a proposta do ministro Gilmar, eu certamente acompanho de que não se aplica a aposentadoria compulsória. Nós temos, de um lado, serventias extrajudiciais, regidas pelo que dispõe o artigo 236 da Constituição, e que abrangem os serviços notariais de um lado e os serviços registrais ou de registro de outro, e também as serventias judiciais. Como regra, em face do que estabelece o artigo 31 do ADCT, as serventias judiciais foram estatizadas, como menciona a própria regra transitória. Na verdade, são serventias oficializadas,
cujos titulares percebem a remuneração paga pelos próprios cofres públicos. E a situação remanescente é uma situação residual que se refere precisamente às serventias não oficializadas, em que a remuneração se dá mediante pagamento de custos e, notadamente, de emolumentos. Os ministros também retomaram o julgamento em que se discute a responsabilidade da administração pública pelas dívidas trabalhistas de empresas terceirizadas contratadas para a prestação de serviços. Um empate suspendeu o julgamento. O voto de desempate caberá ao ministro a ser nomeado para a vaga do ministro Teori Zavascki. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, votou com a divergência, ressaltando que a jurisprudência da Corte restringiu a solidariedade entre a administração e o contratado somente quanto às dívidas previdenciárias. Da moldura fática do acórdão recorrido, não compreendo tenha sido demonstrado comprovação cabal da responsabilidade da administração pelo descumprimento da legislação trabalhista. E, por isso, tenho que a decisão teria, sim, contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade número 16, razão pela qual eu voto pelo conhecimento parcial, uma vez que a parte infraconstitucional dos juros, tal como todos os outros fizeram, não poderia ser conhecida, mas na parte conhecida eu voto pelo provimento do recurso. E para falar sobre a sessão de ontem, está aqui conosco no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, o Procurador-Geral da República já havia pedido no Supremo a prisão de Eduardo Cunha, não é? Sim, Eduardo Cunha está preso atualmente desde outubro de 2016, mas por uma decisão do juiz Sérgio Moro, que é juiz federal em Curitiba. Esse pedido de prisão, na verdade, foi decretado a partir do momento em que os processos que estavam aqui no Supremo Tribunal Federal foram encaminhados para a Vara Federal. Antes disso, na época em que Eduardo Cunha ainda era detentor do mandato de deputado federal, houve um pedido, sim, que foi feito em maio pelo Procurador-Geral da República aqui no Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ação cautelar, e nesse pedido ele argumentava que, em razão do exercício do mandato parlamentar, havia necessidade, por conta das denúncias que estavam sendo feitas envolvendo o deputado na época, haveria necessidade da decretação da prisão preventiva. No entanto, o ministro Teori Zavascki, que na época estava com a relatoria desta ação cautelar, ele entendeu que, logo depois, por ter havido a decretação da perda do mandato por parte da Câmara dos Deputados, não havia, então, motivos para que o Supremo Tribunal Federal analisasse aquele pedido de prisão preventiva. Então, determinou o arquivamento daquela ação cautelar e, sem analisar o mérito da prisão preventiva propriamente dita, acabou por encaminhar posteriormente este processo para a Vara Federal. Posteriormente, nós vimos que houve, então, a decretação em outubro, pelo juiz federal, da prisão preventiva. E qual foi o principal argumento da defesa de Eduardo Cunha para a revogação da prisão dele? Quando houve essa decretação da prisão preventiva lá na Vara Federal, logo em seguida, a defesa, então, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, ajuizou uma ação chamada reclamação, argumentando que o juiz Sérgio Moro não poderia decretar a prisão preventiva, porque o Supremo Tribunal Federal, de acordo com os argumentos da defesa, já teria negado o pedido do Procurador-Geral da República. O ministro Teori Zavascki, ao analisar esse pedido, na época foi um pedido de liminar, ele acabou negando o pedido, até por entender, ele indeferiu a liminar, por entender que a reclamação não era um instrumento adequado, porque, na verdade, naquela ocasião em que houve, na verdade, o arquivamento da ação cautelar, não houve a análise do mérito da prisão preventiva. Então, por esta razão, a reclamação, que é um instrumento utilizado para demonstrar, para assegurar o respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal, como não houve uma decisão de mérito na questão da prisão preventiva, não seria, então, um instrumento adequado. Então, por esta razão, negou-se a liminar e aí houve, então, um agravo que gerou o julgamento do plenário. Por unanimidade, os ministros entenderam que realmente não haveria adequação da reclamação para questionar uma decisão que, na verdade, não entrou no mérito no que diz respeito aos aspectos da prisão preventiva. Gisele, mas houve também um pedido de habeas corpus de ofício, né? Explica pra gente essa situação. Houve esse pedido e aí, em relação a esse pedido, não houve unanimidade no julgamento ontem no plenário.
plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros entenderam, houve uma divergência que foi aberta pelo ministro Marco Aurélio, mas o entendimento que prevaleceu, inclusive que foi o exposto pelo atual relator, ministro Edson Fachin, foi no sentido de que, como houve essa decretação da prisão preventiva pelo juiz federal, em seguida a defesa buscou junto ao TRF da 4ª Região um habeas corpus que foi negado. Após a negativa desse habeas corpus, houve um outro pedido da defesa de um habeas corpus perante o STJ. No STJ, por enquanto, só houve a análise da liminar e que também foi negada. Por esta razão, para que não haja desrespeito à hierarquia das jurisdições, é preciso que primeiro o Superior Tribunal de Justiça analise todo o pedido para só depois justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse sentido, o entendimento que acabou prevalecendo ontem na Suprema Corte foi exatamente no sentido de que não pode o Supremo Tribunal Federal conceder habeas corpus de ofício porque não houve o esgotamento das instâncias inferiores. Gisele, muito rapidamente para a gente encerrar, qual a controvérsia envolvendo a questão dos cartórios judiciais? Bom, a grande questão, e aí nós vimos inclusive na reportagem, é que existem atualmente alguns cartórios que são cartórios judiciais, mas que são cartórios judiciais privatizados. Então a discussão era exatamente no que diz respeito à aplicação da aposentadoria compulsória para os titulares desses cartórios. A aposentadoria compulsória, atualmente prevista para aqueles servidores públicos que alcançam 75 anos de idade, eles não podem permanecer no serviço público, eles têm que se aposentar compulsoriamente. Essa idade antes era de 70 anos, houve uma emenda constitucional, atualmente é de 75 anos. A grande controvérsia era saber se essa regra se aplica ou não para os titulares desses cartórios, que são poucos, mas que ainda existem, ou seja, que ainda não foram estatizados. Foi uma decisão unânime do plenário e os ministros entenderam que essa regra da aposentadoria compulsória não se aplica para os titulares de cartórios judiciais que ainda não foram estatizados. Ótimo, Gisele. Obrigada. Até a semana que vem. Eu que agradeço. Até lá. Até lá.